Se você tiver problemas com seu ombro, impacto, ombro calcário, artrose, dor em geral, tudo o que está errado com o ombro, então fique atento. Eu sou Roland Liebscher-Bracht. Eu vou te explicar como tudo isso acontece, na nossa opinião, e nossos métodos especiais para lidar com isso. Para que você possa entender isso, vou te explicar de forma simples o ombro. Você vê o osso do braço, aqui está a cabeça do osso e ali está uma pequena cavidade, que mal se consegue ver provavelmente. Também grande cabeça, área muito pequena onde ele se move, e isso significa que você tem uma grande mobilidade, pelo menos como possibilidade, incorporada no corpo. Mas isso também significa que os músculos ao redor, que são especialmente importantes, estabilizam essa articulação para que tudo se encaixe como deve. E porque há tantos músculos lá, o manguito rotador, menor, maior, muito grande, muitos pacientes, mas também terapeutas e médicos pensam que é difícil tratar o ombro. Justamente porque há uma variedade de músculos, é difícil associar essas funções musculares, ou o que está errado, a dores específicas ou outras lesões. Assim como em todas as outras dores, os números também estão aumentando com as dores no ombro. Cada vez mais pessoas estão tendo problemas com isso. 70% da população, em algum momento da vida, com um problema realmente intenso, mas causas concretas, quando alguém vai ao médico, ao fisioterapeuta. E se você quer saber como tudo isso acontece, não há uma causa concreta mencionada, são coisas inatas, ou fraquezas, ou inflamações, mas sabemos a causa concreta, que você também pode entender facilmente. Sim, e essa abordagem convencional de contornar a dor no ombro resulta no uso de aproximadamente 100 mil próteses por ano apenas na Alemanha. E se você me perguntar agora, sim, como surgem todas essas queixas? Para a dor, para a artrose, para todas as lesões mencionadas, eu te digo, em quase todos os casos, tem a ver com o fato de não movermos nosso ombro no ângulo como poderíamos. Temos nossos braços principalmente na frente do corpo, quase não os temos acima, temos muito pouco atrás, e tudo isso limita drasticamente os ângulos de movimento que utilizamos. Distribuímos sempre o corpo inteiro, de 100% de mobilidade que temos no corpo. Usamos no máximo 5, 10%. No ombro, eu já calculei uma vez, como sei, venho da engenharia mecânica, eu já calculei uma vez, usamos a articulação do ombro menos de 3%. Agora você provavelmente está se perguntando sobre esse pequeno número. Eu posso te explicar facilmente, nós temos os braços quase sempre aqui na frente, onde estamos internamente rotacionados, onde estamos externamente rotacionados, você sabe ou pode imaginar quantos ângulos estão envolvidos, que não usamos nem de perto, por isso essa subutilização maciça, e isso leva principalmente a dois encurtamentos. O primeiro encurtamento está aqui na frente, nesta área, bíceps, músculo peitoral. Tudo isso acontece porque o braço está na posição, ficando cada vez mais curto, e as tensões ao redor da articulação se tornam tão altas que a cabeça é puxada para cima. Sim, ele normalmente tem uma certa distância em relação ao teto do ombro. Assim se chama este osso aqui, mas quando tudo isso fica mais apertado, ele é puxado para cima, o que acaba por prender o tendão do supraespinhal. A bolsa sinovial é comprimida, inflama-se, e o que mais acontece, um efeito completamente diferente, devido ao movimento insuficiente, o tecido fica cada vez mais ácido, a água é expulsa das fáscias. Ela seca cada vez mais, o cálcio se deposita, formando verdadeiras pedras de cálcio que estão no tecido, levando assim ao ombro calcário. E, é claro, para a dor, para as chamadas dores de alarme, que são as dores que o corpo envia para proteger a estrutura, se você ainda não consegue entender completamente. Então clique aqui, há um vídeo explicativo, e essas dores de alarme, no final eram devido a tensões muito altas. Você sempre deve ter em mente as tensões muito altas. Eles são o verdadeiro problema, e naturalmente levam à artrose. Muito mais desgaste ocorre com pressão excessiva durante o movimento do que com pressão menor e a mobilidade restrita. Por isso, a osteoartrite é tão comum nas articulações do quadril e joelho, pois as partes de cartilagem não pressionadas começam a morrer de fome devido à falta de movimento, e esse efeito duplo dificilmente dá uma chance a qualquer articulação. Sim, muito mais do que no ombro, e devido ao fato de que o osso do braço está sendo puxado cada vez mais para cima, ocorre esse aprisionamento, você precisa entender, ao supraespinal aqui.
Este é um músculo que se origina aqui, passa por baixo daqui e depois vai para o braço, e quando é comprimido demais por este estreitamento. Então, o tendão deste músculo começa a se dividir, ele é cada vez mais desgastado, os músculos se rompem eventualmente e isso leva à dor. A bursa é muito pressionada, tornando-se inflamada. Por favor, tenha em mente, inflamações nesta área são sempre um mecanismo de reparo. Isso não é algo ruim, é algo bom. Sempre que há inflamação, é algo positivo, porque a inflamação repara. E essas calcificações podem se tornar tão drásticas. Tivemos um caso agora, o Alex da nossa clínica aqui em Bad Homburg me contou, havia uma paciente, uma jogadora de tênis. Ela tinha formado um verdadeiro bloco de calcário ao redor do tendão supraespinhal. Imagina só o que o corpo constrói lá, sim, ele quer se livrar desse calcário de alguma forma. O que ele tem em excesso, ele armazena onde há espaço disponível, porque não há movimento, onde o tendão se move um pouco, um canal é liberado, e ao redor dele há um único fechamento de cálcio, por assim dizer. Mas isso foi um ótimo exemplo, porque depois que as tensões foram aliviadas pela nossa aparência externa, essa senhora estava completamente sem dor, apesar desse enorme cálculo lá dentro. Totalmente sem dor, plena mobilidade, então o cálcio é armazenado de forma que ele ainda mantém sua função quando os músculos voltam a funcionar, porque as tensões estão normalizadas. E há ainda um efeito que não necessariamente está associado à dor no ombro, mas que está diretamente relacionado a ela, ou seja, o adormecimento das mãos, dos braços, dos dedos, mãos frias e assim por diante. Por favor, sempre lembrar do nosso modelo, os tendões e também os vasos sanguíneos e também os nervos, que sempre passam pelos tecidos e no momento em que os tecidos estão sob alta pressão. Sim, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os nervos, isso é como no jardim. Você está lá e rega sua cama, pisa na mangueira com o pé e de repente a água não passa mais. Isso é exatamente a mesma coisa no corpo e é muito pouco considerado. Se conhecer alguém que tem os dedos a adormecer à noite e assim por diante, é essencial relaxar a região do pescoço e ombros e então isso desaparece. Geralmente são prescritos analgésicos, mas por favor, eu sempre digo, o que isso resolve? Isso não resolve o problema. Talvez a dor até seja aliviada, muitas vezes nem isso é conseguido. Sim, mas quando ele é suprimido, é mais perigoso, porque essa dor de alarme que o corpo envia para se proteger de lesões, ele é desligado, e você não pode desligar um alarme que avisa sobre algo. Sempre penso no meu exemplo, você está dirigindo em uma rodovia, e a luz de controle de óleo acende e você coloca um curativo por cima ou prende o cabo para que não o veja mais e continua dirigindo. Nenhum ser humano sensato faria isso, porque aí o pistão pode travar. Ela para no acostamento, em algum momento na próxima estação de serviço, e completa o óleo. E é exatamente isso que deveríamos fazer com o nosso corpo. Deveríamos pensar, certo? Por que esse alarme está sendo acionado? Por isso, se a tensão estiver alta, diminua a tensão. Se estiver a tomar analgésicos, não está a mudar nada na sua condição. Está apenas a aliviar a dor. Geralmente, terá de tomar cada vez mais, especialmente se forem dores crônicas. Isso não é uma solução. Pode-se fazer isso por um curto período de tempo, mas nunca por muito tempo, porque os analgésicos têm efeitos colaterais claros a rigorosos. Eu sempre recomendo ler atentamente o folheto informativo, pois assim muitas vezes evita-se engolir o que é consumido de forma totalmente inconsciente. Em algum momento, a operação de impacto aparece, sendo a operação mais comum no ombro, como último recurso. O que é feito? Então, o osso do braço, que foi puxado para cima devido à alta tensão das fáscias musculares, causou pinçamentos aqui. Também causou alterações ósseas aqui, chamadas osteófitos, estão um pouco salientes, então ocorrem mudanças, simplesmente reações à pressão excessiva. O que será feito agora? Se apenas os osteófitos forem removidos, eu diria que ainda está dentro da normalidade, embora seja desnecessário, pois tivemos tantos pacientes em que isso estava claramente visível. E no momento em que a tensão foi normalizada, eles não apresentaram nenhum problema, é mais um problema óptico, mas é levado ao ponto de serem desgastados ossos do teto do ombro.
Os ossos são fresados e então se pensa que há mais espaço, mas desculpe, o que é puxado para cima ou o que puxa para cima, ainda assim puxa os ossos para cima, ou seja, se eu remover algo daqui agora, haverá ainda mais espaço para ser puxado para cima e ficará apertado novamente. Então, essa definitivamente não é uma solução, pois não traz nenhuma mudança positiva, não resolve a causa. E a razão pela qual, após tais cirurgias, pelo menos temporariamente, a ausência de dor ou dor reduzida é simplesmente a anestesia, porque a anestesia relaxa tudo, ou seja, a tensão. A verdadeira causa dessas dores é reduzida inicialmente, e isso dura algumas semanas, alguns meses e eventualmente começa de novo, e uma prótese de ombro não resolve o problema de forma alguma. Claro, pode sempre ser melhor, novamente por causa da anestesia, então por favor concentre-se bem. Eu afirmo que muitas dessas cirurgias também no ombro causam dor, pois quando ela é cortada, dependendo do tipo de cirurgia que é. Aí os músculos são feridos, o tecido é ferido e isso por sua vez diminui a tensão, que é a verdadeira causa, e nessa ocasião, novamente meu apelo urgente. Por favor, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, porque essas informações deveriam ser parte do currículo escolar, sim, e então as pessoas poderiam lidar consigo mesmas. E não cairiam em muitos casos, não permitiriam que isso chegasse tão longe, por isso compartilhe esse conhecimento. E você também compartilha nossa visão de tornar o mundo livre de dor e ajudar as pessoas. Sim, o que devo fazer, nós alongamos, mas nessa ocasião talvez seja muito importante entender. Nossos exercícios de alongamento, nossos exercícios especiais, não são apenas para alongar, eles também fortalecem, mas fortalecem de uma maneira completamente diferente do que você provavelmente conhece tradicionalmente. Os músculos fortes, de fato, não aumentam a tensão, não reensinam encurtamentos, mas fortalecem assim. Que ocorre simultaneamente a flexibilização dos músculos e isso é necessário para o seu corpo e para o seu ombro, sim. E quando você faz isso, então surge um ciclo positivo cada vez mais profundo na dor, a partir do ciclo negativo. Porque ao alongar, você aumenta a possibilidade de se mover, principalmente a dor desaparece primeiro, sim. A dor desaparece primeiro, o movimento aumenta, o metabolismo nessa área é aumentado. Isso faz com que mais seja carregado e descarregado novamente, o que antes estava morto e desligado de você. Ou seja, a vida retorna, a tensão diminui cada vez mais, normaliza-se. Sim, e o ombro está novamente totalmente móvel, danos podem ser reparados novamente, isso já se sabe, muitos ainda não sabem disso. Quando você levanta os braços, você vai perceber algo completamente louco, isso foi há alguns anos, pode ser que tenha evoluído de forma diferente novamente, mas houve um momento, os fabricantes de cozinhas começaram a incluir pequenas escadas nas entregas das cozinhas, para que você comprasse a escada ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem mais colocar o prato lá em cima, tiveram que subir na escada para poder guardá-lo no armário superior, tudo isso leva a esses problemas. E lida conscientemente com isso e, em vez de simplesmente colocar algo na prateleira, tenta agora ver se isso também funciona ou se pode ser girado um pouco mais, isso pode se tornar um automatismo. Você só precisa ter em mente que quero mover meu braço em todas as direções possíveis repetidamente. Isso é um complemento maravilhoso para os exercícios. E facilita o seu progresso em um estado livre de dor, cheio de mobilidade e talvez até mesmo um teste muito importante para você. Ou seja, deite-se de costas, com os braços para os lados e olhe. Se consegues tocar o chão com os ombros, muitas pessoas já nem conseguem fazer isso, porque tem uma projeção do ombro tão grande que já não conseguem recuar. Porque aqui na frente tudo é muito curto e essa é uma maneira maravilhosa de lembrar o objetivo, e isso te motiva ainda mais a fazer os exercícios correspondentes. Então no final, você resolve o problema ao eliminar a tensão, o encurtamento e aumentar os ângulos novamente. E mais uma vez o pedido, baixe o guia do ombro, é totalmente gratuito e então você terá tudo resumido com exercícios. Divirta-se, espero te ver.